Oi, gente amiga, que bom que você clicou aqui. Tem uma palavra de Deus para você. Seja em que tempo for ou em que local que você estiver ouvindo a pregação desta mensagem, que você possa ser agraciado pelo Senhor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 3, e também o versículo de número 8 e 9. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, desceu-lhe ele do barco, e saindo-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Versículo 8. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. E então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Eles responderam: Legião é o meu nome, pois somos muitos. Nesse texto eu prego sobre um tema: o poder do evangelho em um terreno hostil. A Bíblia está dizendo que quando Jesus desceu do barco naquelas terras, mais uma vez, Jesus pisava fora do território de Israel. E o versículo 2 vai dizer que o espírito imundo atuava na vida daquele homem. O homem estava dominado por um espírito imundo. E o efeito desse domínio não era uma melancolia silenciosa, não foi um confinamento em um quarto escuro. Não, senhora, não, senhores. Era um frenesi de raiva. Era um frenesi de força e fúria. Um frenesi de esvaios e loucura. O moço estava aloprado. Ele tinha perdido o uso da razão. No versículo 3, diz: sua morada era nos sepulcros. Ele morava entre os túmulos, junto às pessoas mortas. As tumbas ficavam fora da cidade, em lugares desolados. Os túmulos eram cavados nos rochedos, onde somente pessoas insanas gostavam de ficar. O que dava grande vantagem ao diabo, pois ali o moço estava sozinho. Uma coisa é a pessoa sofrer ao lado dos seus familiares, onde um dá um abraço, o outro dá um conselho, um ombro amigo. Outra coisa é a pessoa sofrer a tormenta longe de tudo e de todos. Mas nem em determinado dia, nesse terreno hostil e perigoso, chegou um missionário por nome Jesus de Nazaré, levando o evangelho do poder de Deus, pregando o evangelho que o mundo ainda não tinha conhecido. Jesus Cristo, ele foi até aquela localidade porque Cristo resgata as almas perdidas do poder de Satanás para o poder de Deus. O Senhor Jesus resgata vidas do poder do inferno para o poder celestial. Jesus salva os vivos que estão entre os mortos. No versículo 5 diz que o moço andava dia e noite, clamando e ferindo-se com pedras, cortando-se para que o seu sangue derramasse. As correntes não o seguravam, os ferrolhos das celas também não. Então podemos concluir que o moço era um pavor para si próprio. Ele era um pavor para sua terra, ele era um terror para o seu próprio povo.
Esse homem era tão feroz que ninguém podia passar por aquele caminho, porque ele aterrorizava a muitos e machucava alguns. Porém, o missionário Jesus de Nazaré não tomou conhecimento da situação e não só passou por aquele local, mas resolveu o problema daquele moço, libertando e salvando a sua alma. Ainda no versículo 5 diz que ele feria a si próprio. Encontramos um registro na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, que os adoradores de Baal se cortavam com facas e com lanças, eles se mutilavam adorando a Baal, derramando seu sangue. Mas a voz de Deus diz: não faça nenhum mal para si próprio, não faça nenhum mal também para o seu próximo. Porém, na contramão de Deus entra a voz de Satanás dizendo: faça todo o mal que puder a si próprio, faça todo o mal que puder também ao seu próximo. E muitas das vezes os homens desprezam a palavra de Deus, desconsideram a palavra de Deus e consideram a voz do diabo. E quando isso acontece com o ser humano, o resultado final vai morar em um cemitério. Com um pouco de sorte, morará em um local menos ruim. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele oferece boas moradas para o homem e a mulher. Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, oferece moradas excelentíssimas em lugares elevados do céu, onde o homem, o que obedece à palavra de Deus, o homem que se alinha à aliança com o Senhor Deus, tem lugares maravilhosos, onde irão passar uma eternidade inteira com o Senhor. Foi nesse cenário que o Evangelho do Poder de Deus chegou. No versículo 6, os demônios se curvou e adorou o Senhor Jesus. O diabo foi forçado a temer diante de Cristo e curvar-se diante de Jesus e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, ele diz que todo joelho dobrará diante de Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. Quando Paulo diz que todo joelho dobrará diante de Jesus no céu, ele está falando de todos que estão no céu, exceto Deus e o Espírito Santo. Mas a igreja já vai estar no céu. A igreja foi arrebatada nessa época e ela dobrará o seu joelho diante de Jesus. Os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos dobrarão o joelho diante de Jesus. Será um reconhecimento geral. Quando Paulo diz a terra será um povo do milênio, que ainda estão na terra, eles vão dobrar o joelho adorando a Jesus. Quando Paulo disse embaixo da terra, ele está falando do inferno. Todo o inferno vai dobrar o joelho adorando a Cristo. Será um reconhecimento geral e total. Mas aqui no versículo 6, os demônios gritaram, vieram nos atormentar antes do tempo. Em outras palavras, aqueles demônios estavam falando, vieram nos forçar a te adorar antes do tempo. Os demônios conhecem Jesus. Nesse texto, encontramos aqui nesse episódio
que Jesus concedeu 2 pedidos que lhe foram feitos e negou um pedido. O primeiro pedido que eu cito que Jesus concedeu foi o pedido dos demônios. No versículo 12 desse texto, os demônios pediu para que Jesus não mandasse eles ir embora para fora daquela província e que permitisse entrar nos porcos. E Jesus concedeu esse pedido aos demônios, e os demônios entraram na manada de porcos, e os porcos precipitaram-se no mar da Galileia. O segundo pedido que eu cito é que o povo daquela cidade pediu para que Jesus retirasse daquelas terras. E imediatamente Jesus retirou daquelas terras, voltou para o território dos judeus. E o pedido que foi negado foi o pedido do ex-endemoniado. O moço, agora já liberto daquela legião maléfica, pediu para que Jesus deixasse ele seguir, ele o acompanhar. Jesus disse não. Jesus negou esse pedido. Mas Jesus tinha um motivo para negar ao ex-endemoniado esse pedido. Qual foi o motivo, pregador? Vou te explicar, amigo. Aquele ex-oprimido do diabo agora estava com uma dívida com Jesus. E ele precisava pagar essa dívida. E Jesus agora pede para que ele fosse para os seus familiares e evangelizasse, contasse para eles o milagre que Jesus tinha feito na vida deles. E esse moço agora, já salvo por Jesus, sendo obediente a Jesus, foi cumprir o ir de Jesus. Anunciou Jesus, anunciou o milagre, anunciou a bênção que ele tinha recebido, inclusive da salvação, não só para os seus familiares. A Bíblia vai dizer que ele anunciou em toda a Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades que ficava do outro lado do mar da Galileia. Esse moço, ele cumpriu mais uma vez. Ele cumpriu exatamente o que a palavra de Deus exige de nós. Que a Bíblia diz, amigo, que o servo que faz apenas aquilo que o seu Senhor manda, ele ainda é um servo infiel. Observa que Jesus mandou o moço, o ex-endemoniado, anunciar para os da sua família. A história vai nos dizer que aquele moço anunciou Jesus em todas as 10 cidades daquela região e conseguiu arrebanhar para Jesus uma multidão. Os historiadores contam que na segunda vez que Jesus voltou àquelas terras, o povo não mais expulsou Jesus daquela região, daquela Decápolis, porque ali já tinha uma multidão que esperava Jesus, uma multidão que tinha sido evangelizada por esse ex-endemoniado de Gadara. Esse é o poder miraculoso do Evangelho. Aquele moço anunciou o Evangelho, cumpriu a sua missão. Ele tinha uma dívida com Jesus e ele pagou essa dívida. Eu quero dizer a você, amigo, que ouve esta mensagem. Todos nós que estamos salvos, xerele cantou, xaralalaba, xuriri cantou, xerele.
Todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, temos uma dívida com Jesus. Essa dívida é de anunciar, é de cumprir o ID de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será batizado e salvo. O demoniado da cidade de Gadara pagou a sua dívida a Cristo nessa terra. Eu olho para dentro de mim e fico imaginando, será que eu estou conseguindo pagar a minha dívida com Jesus? E você, ouvinte desta mensagem, qual a sua dívida com Deus? Oh, aleluia! Eu preciso fechar a conclusão desse sermão, dizendo que se nós lutarmos com as nossas próprias forças, não seremos páreo para o nosso inimigo espiritual, que é Satanás. Mas por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela força do seu poder, poderemos levantar-nos contra as potestades infernais e sair mais que vencedores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele disse que somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor é vencer antes de lutar, vencer a guerra antes de entrar na peleja. Se usarmos as armas certas, no momento certo, com os pés calçados, com a preparação do evangelho genuíno de Jesus, tendo o capacete da salvação, que é a proteção para a nossa mente, proteção para a nossa cabeça. Temos também o escudo da fé, que vai parar, vai barrar os dardos malignos. Então, sim, seremos mais que vencedores. Finalizando, essa foi a obra que Jesus veio fazer na terra. João 10:10 diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida com abundância. O Filho de Deus veio para destruir todas as obras de Satanás. Que cada crente faça uma grande obra para Deus, destruindo uma obra do diabo. Que cada cristão possa fazer uma grande obra para Jesus, libertando uma alma do poder do inferno para o poder do céu. Abre o teu coração para Deus, amigo. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber mais notificação. Que Deus abençoe a todos.